Olá parceiros, parceiras do canal Rebobina Galindo, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo aqui para recuperar, enrolar ou recondicionar, né, como queira chamar, esse estator esse foi tirado de uma Bros 160, ele também dá na Titan 150, Fan 150, porque o diâmetro, o perfil e o diâmetro interno, né, posição de parafuso, é tudo compatível. Então ele dá. Esse estava numa Bros, ele é original, mas ele tem uma particularidade aqui, porque os carretéis dele aqui nos polos, né, são baixos a carga de fio, né, a quantidade de fio. Normalmente os estatores de Titan 150, por exemplo, a gente pode observar aqui, ó, esse aqui é onde foi tirado uma Titan 150, é original também. A gente pode ver que o carretel ele é mais cheio de fio. Mas aí eu já fiz outro, o que eu fiz de Bros anterior a esse, ele veio originalmente com a carga de fio igual esse da Titan aqui, com o carretel cheio. Então isso é relativo. Eles devem ter um critério para isso, ano do lançamento da moto, alguma coisa, capacidade. Então eles, ou marketing mesmo, né, eles costumam estar modificando. Eu até fiquei surpreso com a quantidade de fio nesses carretéis. Enquanto vou começar a desmanchar ele aqui e explicando para vocês como é a recuperação dele, né? Como é o esquema dele primeiro. Esse é simples, é bem simples, é por isso que eu disse que é o estator mais fácil que tem de recuperar. Aqui com um único fio você enrola todos esses polos aqui, você preenche com um único fio. Aqui ele tem fio branco e fio verde. Fio verde é aterramento na carcaça e fio branco é o positivo, ele é isolado. É um estator monofásico, só tem uma fase e é simples. Esse aqui para quem está começando ele é ideal, né? Para quem vai enrolar seu primeiro estator, pode começar com desse aqui, pode fazer para a sua moto ou para cliente, porque é muito fácil. Você vai fazer com paciência, enrolar as bobinas com calma aqui. Vamos lá, vamos pegar o esqueminha dele aqui, mostrar para vocês, desmanchar ele, ver a bitola do fio e a quantidade de espiras. Então vamos lá. Esse estator ele tem, né, 12 polos, são 12 segmentos desses, ou seja, você vai bobinar 12 vezes. Nesse estator, uma bobina enrolada num sentido, a outra no outro, vai alternando horário, anti-horário, horário, anti-horário. Então você coloca uma carga de espiras num polo, parte para outra, enrola no sentido oposto, parte para outra, no sentido anterior, e assim vai. Horário, anti-horário. A gente pode ver aqui, entre os polos, a gente pode ver esse fio passando aqui de um para o outro, tá vendo? Tem aqui, ó. Esse vem de baixo para cima, esse vem de cima para baixo. Todos têm, que é justamente a transição, é quando você termina de bobinar um lado e vai para o outro. Então, praticamente todos eles têm. Apenas um separador aqui não tem, que é esse aqui. Esse não tem, porque esse aqui é o entreposto de um início e de um fio. Como isso aqui é enrolado com um único fio, então de um lado vai estar o início, do outro vai estar o fim. Início e fim nada mais é do que as duas pontas do fio, né? O início é quando você começa a bobinar, é o primeiro polo que você começa a enrolar, e o final é quando você encerra, né? Bobina o último polo. Aí eu dou essa nomenclatura de início e de fim. Aqui eu já sei, mas para vocês descobrirem o que é o fio de início e o fio de final, é só cortar ou de soldar aqui os fios, aqui ó. Um daqui e o outro tá aqui. Você corta e tenta desenrolar. Um não vai desenrolar porque o início ele vai estar por baixo. E o outro você vai conseguir desfazer. É o final. E aí você anota no papel o lado,
Você pode marcar o polo com uma fita, coloca uma fita crepe aqui, numera, você faz ao seu critério. Como eu já sei aqui, esse aqui onde tem o lado onde não tem fio passando de um lado para o outro, esse aqui, esse polo, corresponde a esse fio aqui. Esse é o início. E esse polo aqui, que corresponde a esse fio, esse outro fio aqui, é o final. Então eu comecei nesse polo, enrolei esse, fui e finalizei aqui. Quando você começa a desenrolar, então você consegue ver qual o sentido que a bobina foi enrolada. Se ela foi enrolada em horário ou em anti-horário. Para quem não sabe, horário é o sentido do ponteiro do relógio. Anti-horário é o inverso do ponteiro do relógio. Ok? Então aqui eu já cortei os fios. Você pode soldar também. Cortei o fio daqui e o daqui. E aí eu vou ver qual deles é o final, né? Que é o que eu vou conseguir desmanchar o estator. Eu vou começar tentando com esse aqui, o que está soldado no terminal do fio verde. Puxando aqui. Pronto, ele não vai. Ele está preso aqui, ele entra aqui embaixo. Não dá para ver. Mas ele entra. Está por dentro da bobina, então isso aqui é o início. Então coloco ele de volta. Porque o que me interessa é o final. Então se esse é o início, esse aqui só pode ser o final. Então vou puxar ele aqui, vou conseguir desenrolar. E aqui a gente vai contando as espiras. 1, 2, 3, 4. Como eu estou desenrolando ele no sentido, né? O último polo a ser rebobinado, né? Como eu estou desenrolando ele no sentido anti-horário, significa que ele foi enrolado no sentido horário. Então eu vou para a anotação e já coloco essa informação. Na continuidade aqui eu representei o estator aqui no papel para fazer o esquemazinho elétrico dele. Isso aqui são os polos. Imagine que a gente cortou ele aqui e abriu a ferragem. A gente vai ter essa perspectiva aqui. Os nossos polos interessantes aqui são o polo de final da bobina e o polo de início, né? Pronto, esses é que são os importantes para a gente, para pegar o esquema. Eles ficam aqui, o de início, que é esse que está com o fio preso, ele fica na frente dos terminais aqui do fio verde. E o de final fica aqui, próximo ao terminal do fio branco. E aí eu representei aqui no papel. Tá o de início da bobina e o de final da bobina, né? Início do estator, final do estator, né? Do bobinamento. Aqui são os terminais, para você se localizar aqui. E agora a gente vai traçar esse esquema aqui que já está feito, né? Eu já coloquei essas setas aqui com base naquela primeira bobina, né? Naquele primeiro polo que eu desenrolei, que foi esse aqui. A gente viu que eu desenrolei ele no sentido anti-horário, né? Então significa que ele foi enrolado no sentido horário. Então, sabendo que ele foi enrolado no sentido horário e que ele é todo enrolado, alternado, horário, anti-horário, horário, anti-horário, como são 12 polos, o último polo foi enrolado no sentido horário, significa que o primeiro polo, que é esse, foi enrolado no sentido anti-horário. E aí eu venho para o meu esquema elétrico e anoto. Esse é o polo do final, que fica no lado direito do terminal. Os terminais, o terminal do lado direito. Pronto, e aqui a seta indica. Aqui, eu fiz duas representações com seta aqui, ó. Essa, saindo dele aqui. Subindo significa que ele foi enrolado nesse sentido horário. A seta também aqui indicando. Foi enrolado no sentido horário. Aqui tem o H, sentido horário. Então, como ele foi enrolado no sentido horário, a quantidade de polos é par, então
o polo que iniciou, ele foi enrolado no sentido anti-horário. Então é isso. Aqui tá. Seta para a esquerda, ó, descendo. Sentido anti-horário. O A de anti-horário. Essa vermelha também indicando que o primeiro polo a ser enrolado no estator, ele foi enrolado no sentido anti-horário. Então, esse polo sentido anti-horário, tantas espiras, aí vem para esse próximo, sentido horário, terminou, sobe para esse anti-horário, terminou esse horário, e assim vai. No estator, anti-horário 30, horário 30, anti-horário 30, horário, anti-horário, 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 horário, anti-horário, e a última, que foi horário, que é essa daqui. Horário, anti-horário, horário, anti-horário e sentido horário. Eu termino o estator aqui. Subo aqui. Aqui tem uma pontinha de plástico aqui, eu passo o fio aqui por baixo e subo para soldar no terminal. Aqui, polo que inicia o estator e aqui, polo que finaliza o estator. Super fácil. Então você faz todas essas anotações aí no seu. Você pode fazer isso aqui, você pode fazer aqui no estator. Você pode colocar a fita aqui, limpa ele para tirar o óleo. É isso. Esquema elétrico pronto. A gente já sabe como enrolar o estator. Vou terminar de tirar esse fio. Vou voltar com o estator limpo. Esquema elétrico pronto. Você pode usar esse meu aqui como parâmetro para desenvolver o seu próprio esquema elétrico, né? Até melhor do que esse aqui. Eu achava que o fio era 20, mas é 19, é mais grosso. Tem 29 espiras, cada polo. Vou botar 30, vou arredondar. Pronto. Estator retirado os fios, estator todo limpo, lavado. Os isolamentos dele estão todos intactos, estão ok. Cuidado para não ter nenhuma parte exposta ao ferro aqui. Quando você enrolar o estator, quando testar aqui no final, os fios vão dar vazamento, né? Vão estar em curto com a massa. Tem que ter muito cuidado. Se tiver algum ponto quebrado, tem que fazer o reisolamento. A gente já sabe, conforme os terminais aqui, esse é o polo que eu vou iniciar o estator, no sentido anti-horário, seguindo nesse sentido. Por que seguindo nesse sentido, né? Porque esse é o de início, esse é o de final. Inclusive, no esquema elétrico tem uma seta apontando para a esquerda, que diz que eu tenho que enrolar esse polo, depois esse, e seguir nesse sentido. O estator está pronto, esperando agora o rebobinamento. Vamos lá, vamos começar a rebobinar esse estator de moto injetada, Bros 160. Fio 19 AWG, com 29 espiras, vou botar 30. Um terço do estator enrolado, 4 polos bobinados. Como eu disse, é o estator mais fácil de moto para enrolar. É uma ótima peça para quem é iniciante. Vamos lá, vamos para os outros 2 terços. Começando aqui o último polo. Para finalizar. Para você enrolar isso aqui, você pode fixar ele também numa base, parafusando ele, deixando ele nessa posição fixo para enrolar. Ou prendê-lo nessa posição também, para enrolar. Eu prefiro enrolar na mão, né, girando. Pronto, estator rebobinado. Aqui está o fio do início, né?
início do enrolamento do estator, e o fio do final do enrolamento é esse aqui que já está conectado nesse terminal do fio branco. Esse terminal ele é isolado e esse terminal ele é aterrado. Agora que esse fio de início do bobinamento do estator ele não está conectado no terminal, como ele não está conectado, então esse bobinamento ele não pode dar corrente elétrica com a ferragem, né? Não pode ter curto. Eu vou testar agora, é importante testar quando a gente rebobina. Vamos lá. Aqui, esse terminal ele é isolado e esse terminal é aterrado. Esse tem corrente com a massa, esse não. Como esse fio ainda não está conectado aqui, esse fio de início do estator ainda não está conectado nesse terminal aqui, então o estator ele deverá estar todo isolado, ele tem que estar todo isolado. É importante fazer esse teste. Pronto aqui. Isso aqui é a massa. O terminal isolado é esse, ó. Não tem corrente. Está isolado. Pronto. E esse aqui é o terminal aterrado. Pronto, esse acende. O estator está isolado. Aqui. Não tem corrente. Isso aqui é a continuidade do estator. E aqui eu estou provando que o estator está isolado. Quando eu conecto esse fio de início do estator, né? Quando eu iniciei o enrolamento do estator nesse terminal, pronto, aí eu vou ter o aterramento de uma ponta do estator no terminal. E na outra ponta vai estar, que é esse terminal isolado, vai estar a fase. Eu vou soldar agora. Já conectei. Os dois terminais estão conectados. E agora eu vou soldar as pontas de fio. Já testei, já vi que todos os polos estão isolados, né? Não tem curto. Soldado. É importante que essa solda fique bem preenchida, viu? Não é só encostar o ferro aqui e tirar, não. Tem que preencher bem aqui, fazer uma bolinha mesmo aqui, para ficar bem estanhado. Pronto, esses terminais aqui, que estão abertos ainda, pronto, são os terminais que vão receber os fios. O fio verde e o fio branco. Vamos lá, vamos para o banho de verniz. É isso, pessoal. Estator de Bros recuperado. Deu verniz, impregnei todas essas bobinas com verniz. Você pode dar resina também. Eu só costumo dar resina em estatores maiores. Esses estatores menores eu dou só o verniz. Verniz eletroisolante resolve. O estator está concluído, aqui falta só o chicote. Ele entra aqui por baixo. Sai um fio para cada terminal. Não vou colocar o chicote dele agora, porque eu vou fazer um chicote para ele. Quem quiser ver um vídeo onde eu confecciono um chicote, um passo a passo bem legal, um vídeo bem legal. Explico os materiais de usar, uso os mesmos terminais, para quem não tiver terminal usar os mesmos. Como fazer as soldas do jeito certo. E deixar um chicote bem feito e bem acabado, bonito. Para o estator ficar na medida mesmo. Aí vai na descrição aí, que tem um vídeo aí muito legal, como confeccionar chicote. Eu estou confeccionando um chicote de uma IES, uma Suzuki IES, é isso mesmo. Pronto, e tem outros vídeos também aí de recuperação de estator de moto. E aí você dá uma olhada aí e vai aumentando mais a sua gama de conhecimento aí sobre recuperação de estator de moto. Muito obrigado a todos que assistiram. Dá aquela força, dá o like, se inscreve quem não for inscrito. Quiser fazer algum comentário aí se gostou. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.